igreja é a noiva do Cordeiro? Você já ouviu esta simbologia da igreja de Cristo como noiva do Cordeiro? O que você acha? Será que nós, igreja, somos realmente a noiva do Cordeiro? E também você já ouviu a nova doutrina do Deus Mãe? Se você quer saber mais sobre isso, fica ligadinho conosco, que nós vamos trazendo biblicamente o que é a igreja ser noiva de Cristo. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal de teologia, de Bíblia, Sentinelas da Teologia. E hoje nós vamos falar de um tema que para mim particularmente é lindo demais, aonde nós vamos falar sobre a igreja como noiva de Cristo. Nós vemos que a Bíblia usa simbologias para inúmeras coisas, assim como o mestre, o Senhor Jesus, usava parábolas para expressar verdades, para que as pessoas entendessem o conceito daquele ensinamento que ele estava trazendo. Nós podemos ver que a própria Bíblia, a própria palavra, ela tem alguns símbolos, como água, por exemplo. Por que a Bíblia ela é chamada, simbolizada como água? Porque ela limpa, ela lava, ela também sacia a sede espiritual daqueles que a leem. Então nós vamos falar hoje de uma simbologia, um símbolo da igreja, do povo de Cristo, o povo eleito, adquirido pelo sangue de Jesus na cruz. E um desses símbolos é a noiva do Cordeiro. Nós vemos inúmeros textos onde a Bíblia vai usar o termo noiva, se referindo à igreja. E nós vemos que tem algumas pessoas com comichão no ouvido, que surgiu uma nova doutrina, uma heresia sobre o Deus Mãe. O que eles dizem? Que Jesus é o noivo e tem, uma parte feminina de Deus, misericórdia, e novamente fazem com confusão do texto bíblico, usando versículos isolados. Eles utilizam principalmente aquele texto que está em Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo 9, aonde o anjo leva João para ver a noiva do Cordeiro. Então eles vão pegar e vão dizer, olha só, João foi ver a noiva, mas a noiva ainda não foi arrebatada da igreja. Então eles vão fazer uma salada de fruta, pegando um versículo isolado, sem permitir que a Bíblia interprete a Bíblia. Primeira coisa, nós nunca vimos João falar sobre Deus Mãe, Paulo, Tiago e Pedro, e nenhuma carta dos apóstolos se refere a Deus Mãe, nenhum evangelho e nenhuma parte da Bíblia. Quando ali no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 9, quando João diz, lá no versículo 9, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e ele falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí aqui o texto vai dizer quem é essa noiva. No versículo 10, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então quem era a noiva? Era a cidade de Jerusalém. Mas por que, professor Anderson, se a noiva é a igreja, por que Jerusalém aqui no livro de Apocalipse está sendo chamada de noiva do Cordeiro? Por quê? A cidade de Jerusalém é onde vai habitar, é onde vai morar a noiva de Cristo, que é a igreja. Então, esta cidade, esta nova Jerusalém, ela é composta pela noiva. Por isso que o texto vai usar esse termo. Mas aqui não tem nada a ver com Deus Mãe, não. O nosso Deus é o Senhor e o Cristo é o noivo da sua igreja. Então, para falarmos da igreja como noiva de Cristo, tem um texto que eu acho muito bonito, que é no Evangelho de João, no capítulo de número 3, quando os discípulos de João Batista vão interpelar, vão questionar João, dizendo, aquele a quem tu batizastes lá no Rio Jordão, eles estavam perguntando para João Batista sobre o Senhor Jesus, que João Batista havia batizado no Rio Jordão. Eles vão dizer assim, João Batista, aquele a quem tu batizastes, agora também está batizando. O que nós devemos fazer? Seguimos ele, ficamos contigo. E daí João vai responder
Lá no versículo 28 do capítulo 3 do Evangelho de João, olha o que o João Batista vai dizer a este questionamento. Vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João Batista vai dizer, versículo 28, vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse isso. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, como alguém que veio antes do noivo. Olha o que ele vai dizer no versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, ou seja, ele, João Batista, e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Como quem diz, eu já fiz o meu papel. Eu já cumpri o meu ministério de amigo do noivo. Aquele que precede o noivo. Aquele que é precursor. Convém que ele cresça e eu diminua. É o que o João está dizendo. Ele é o noivo. Cristo é o noivo da igreja. Convém que ele cresça e eu diminua. O que nós entendemos aqui? Quando João Batista estava se referindo a algo que era muito familiar do povo judeu. O casamento judaico. Porque naquela época, quando um moço ficava noivo de uma moça, este noivo, este rapaz, fazia um contrato com o pai da noiva. E durante um ano, este noivo não tinha contato com a sua noiva. Ele não poderia ter um contato físico de conversar, ver a sua noiva, não. Mas durante um ano, o noivo deveria sustentar, custear todas as despesas da noiva. O que era isso? Era uma forma do noivo provar para o pai da noiva que ele teria sim condições de sustentar e manter toda a vida de bem-estar da sua filha, da noiva. Então, ou seja, durante um ano, o noivo não tinha contato com a noiva, mas ele custeava, ele pagava todas as despesas da noiva. Era um contrato feito com o sogro. Mas o noivo poderia enviar um amigo, o amigo do noivo, que poderia ser tanto alguém da família ou uma pessoa escolhida por ele. O que essa pessoa, esse amigo do noivo, tinha que fazer? Este amigo do noivo iria preparar a noiva para o noivo. Este amigo do noivo ia falar o quão belo era o seu noivo, as qualidades do noivo, ia ensinar a noiva a saber das preferências, qual comida o noivo gostava mais, qual perfume que o seu noivo gostava, qual eram as roupas, cores de roupas que o noivo gostava, porque novamente este amigo iria preparar a noiva para o noivo. O que o João Batista está dizendo como amigo? Eu vim para preparar o caminho para o noivo. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependimento. Era uma mensagem que mostrava para as pessoas, para os seus ouvintes, que eles eram pecadores e precisavam de um Salvador. Ou seja, mostrando para a igreja que ela precisa de um Senhor, e este Senhor é Jesus Cristo. Após este contrato, lá no casamento judaico, após este contrato de um ano do noivo com o pai da noiva, passado um ano, o noivo poderia a qualquer momento, qualquer dia, ir buscar a noiva. Só tinha um detalhe, o noivo não podia buscar a noiva sozinho, não. O noivo, quando ele ia até a casa da noiva buscar a noiva, após um ano, ele ia com todo um cortejo, toda a sua família, seus amigos, músicos, todo o povo junto ia com o noivo até a casa da noiva, porque dali eles já partiriam direto para a festa do casamento. Então preste só atenção nisso. Passado um ano, o noivo poderia buscar a sua noiva a qualquer momento. E este buscar seria acompanhado de um cortejo, com toda a sua família, todos os seus amigos, músicos e convidados do casamento. Só que o noivo ele não avisava o dia que chegaria. Então a noiva precisava estar atenta, porque passado um ano, qualquer momento, qualquer dia, o seu noivo iria lhe buscar. Novamente, iria lhe buscar para levar direto à cerimônia do casamento. Então a noiva precisava estar atenta, porque quando o noivo chegasse, a noiva precisava estar preparada para o casamento, usando vestes de noiva, vestes brancas,
usando a sua roupa nupcial, a sua roupa de casamento, a sua roupa de noiva, seu vestido de noivo. Então imagine só, se o noivo chegasse na casa da noiva para buscar a noiva após um ano e encontrasse a noiva de qualquer jeito, a noiva não estivesse esperando o noivo, a noiva não estivesse com as suas roupas brancas, com as suas vestes limpas para o casamento, seria uma vergonha, seria um descaso, seria uma vergonha para o noivo e seria uma demonstração de descaso da noiva para com o noivo, porque ela precisava estar esperando bela, preparada, com as suas vestes brancas para ir direto para o casamento. Assim é a igreja de Jesus Cristo. Enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos sendo cuidados pelo Cordeiro. E mais, nós somos comprados, não por ouro, não nem por prata, como diz Pedro. Não fostes comprados por pedras preciosas, como ouro e prata, mas pelo sangue precioso do Cordeiro. Pedro estava dizendo, o preço que foi pago pela nossa salvação, ele vale muito mais do que as mais ricas joias deste mundo. Ou seja, não pode ser comprado. O nosso noivo Cristo, ele pagou um grande preço para que eu e você fôssemos noivo do Cordeiro, fôssemos salvos, fôssemos igreja. E a qualquer momento, este noivo pode vir buscar a sua igreja. E nós, como noiva, tipificando o casamento judeu lá naquela época, na época de Jesus, devemos estar aguardando o noivo, esperando o noivo com as nossas vestes brancas, com as nossas vestes limpas. O que é isso? Santidade, temor. Imagina se o noivo chegasse e a noiva não estivesse adequada com as suas vestes brancas, seria um descaso. E naquele momento, o noivo poderia romper o contrato e anular o casamento. Assim é Cristo. Imagine se Cristo chegar e nós não estivermos preparados. E hoje, professor Anderson, quem é o amigo do noivo? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vem para nos convencer do pecado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então o Espírito Santo está nos ensinando sobre Jesus Cristo, a amar a Cristo, a desejar o noivo, para quando o noivo chegar para buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja, nós estejamos esperando o noivo de uma forma condizente do povo eleito, que foi chamado por Deus para viver boas obras. Então nós vemos que é lindo, é perfeita essa simbologia da igreja com a noiva de Cristo. E daí nos perguntamos, imagina a noiva, ela deveria, todos os dias o noivo poderia, após passar um ano, o noivo poderia levar uma semana, 15 dias, um mês ou mais para buscar a noiva. E durante todos estes dias, a noiva precisava estar com as suas vestes brancas e todos os dias ela deveria se revisar, se olhar se não havia sujado as suas vestes. Se havia sujado, ela precisava todos os dias tirar as manchas da sujeira para que ela pudesse estar no outro dia com as suas vestes brancas. E aí nós perguntamos, e nós, professor Anderson? Porque nós sabemos que nós cometemos pecados. E esses pecados sujam as nossas vestes espirituais, tiram a pureza do viver em Cristo. Aqui está, nós vamos encontrar lá em Apocalipse, quando Jesus está falando sobre a Nova Jerusalém, quando nós vamos entrar no céu, na terra prometida, na glória juntamente com o noivo, com o Cordeiro. Ele vai dizer bem assim, ó, capítulo 22 de Apocalipse, e o versículo 12, olha o que o noivo diz para nós. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade, a Nova Jerusalém, onde vai habitar a noiva, pelas portas. Então, meus irmãos, novamente, nós sabemos que nós não fazemos obras para ser salvos, porque a salvação não é adquirida por obras, mas a salvação, o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, nos leva a fazer boas obras. E sabemos que os pecados cometemos mancham nas nossas vestes. Mas aqui está o segredo de como chegar na vida eterna, de como entrar nessa Nova Jerusalém pelas portas, lavando as vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui está. Como é que eu faço para ser igreja, ser noiva de Cristo?
crendo e sendo purificado pelo sangue de Jesus Cristo. João vai dizer nessa primeira carta que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o noivo, só ele pode nos purificar e fazer com que as nossas vestes sejam limpas e alvas como uma noiva de Cristo. Então, qual é o meio? É o sangue de Jesus. Que nós possamos crer que na cruz Jesus verteu este sangue que nos purifica de todo o pecado e nos faz noiva, puros, purificados, e que também nós estejamos vigilantes para que quando o noivo chegar, nosso coração não esteja contaminado com as paixões do mundo e da carne, mas nós estejamos esperando como uma noiva que ama o noivo e todos os dias anseia pela chegada do seu noivo com alegria e santidade e crendo que o sangue de Jesus na cruz nos purifica de todo o pecado. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo com amigos, irmãos, para que entendam também esta simbologia, este símbolo tão lindo que é a igreja como noiva de Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Curta nosso canal, deixe seu like missionário, se inscreva e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida através destes vídeos abençoados.